Maria Imaculada, eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é sábado, dia 18 de março. Hoje a igreja celebra São José. Não sei se você sabe disso, se você tem conhecimento, mas dia 19 de março é a festa de São José. É uma pausa na quaresma que celebramos solenemente São José, patriarca da igreja, patrono da igreja católica. Mas como o dia 19 é amanhã, domingo, a igreja antecipou para o sábado, para hoje, dia 18. Então hoje é festa na igreja. Hoje não é quaresma, hoje é festa na igreja. Celebramos São José, o nosso padroeiro, padroeiro da igreja católica, padroeiro das famílias, padroeiro das vocações sacerdotais. Sim, porque ele cuidou de Jesus, então ele cuida das vocações sacerdotais e religiosas. Ele cuidou da Sagrada Família, então ele é o padroeiro, patrono das famílias. Ele cuidou do trabalho e com o seu trabalho ele sustentou, alimentou a Sagrada Família, padroeiro dos trabalhadores. Ele morreu, viveu e morreu ao lado de Jesus e Maria, padroeiro da boa morte. E como ele cuidou da Sagrada Família, como ele cuidou da Santíssima Virgem de Jesus, ele cuida da igreja, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Como ele garantiu a segurança do corpo físico de Jesus, levando Jesus para o Egito para que ele não fosse morto na perseguição dos santos inocentes e salvou assim a vida de Jesus, assim também ele salva e cuida de nós, Igreja Católica. Ele é o padroeiro da igreja. Então hoje é dia de festa. E o evangelho que a igreja nos propõe nessa festa de São José, em Mateus, capítulo 1, é o sonho de São José, no qual ele é avisado que aquilo que havia se realizado na Santíssima Virgem era obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo, por meio de um sonho, disse a São José: não tenhas medo de receber a Santíssima Virgem, de receber Maria por tua esposa, pois o que nela se operou é obra do alto, é obra do Espírito Santo. O evangelho de hoje, então, é Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois do versículo 18 ao versículo 24a. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em casa sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho diz que José era um homem de bem. Essa tradução que eu li é a tradução da Bíblia da Ave Maria. Em outras traduções, a expressão que traz o Evangelho era José era justo. A justiça aqui significa santidade. Ele era santo. E é declarado santo pelo próprio Espírito Santo, porque o Evangelho foi ditado ao coração dos apóstolos, ao coração de Mateus, aqui no caso especial, pelo próprio Espírito Santo. O autor do Evangelho, a gente diz Evangelho segundo São Mateus, mas o autor do Evangelho é o próprio Espírito Santo. Então é o próprio Espírito Santo que testemunha a santidade de José. Ele havia já feito contrato matrimonial com a Santíssima Virgem, mas naquela época o casamento se dava em duas etapas. Primeiro celebrava-se o casamento, depois o noivo providenciava as coisas da casa,
e a esposa providenciava o seu enxoval, e então só depois de tudo providenciado que eles coabitavam. A primeira parte já havia sido realizada, eles já haviam se casado, só que cada um estava ainda na sua casa. Então recebe José a notícia de que a Santíssima Virgem estava grávida. Ele, como que ela estaria grávida? Como que ela estaria grávida? Queridos, a tradição da Igreja, os Santos Padres dizem, principalmente Santo Afonso Maria de Ligório, que a Santíssima Virgem já tinha concebido no seu coração a intenção de permanecer sempre virgem, sempre casta. Nunca conhecer homem algum, tanto quanto o Espírito Santo, por meio do anjo Gabriel, convida ela a ser a mãe de Deus. Ela diz: como se dará isso, pois eu não conheço homem? A ideia que ela quer apresentar nessa frase, não conheço homem, é: não conheço e não conhecerei, porque eu ofereci a Deus a minha virgindade e Deus aceitou. Por que então que ela, tendo feito voto de castidade, ela aceita se casar com São José? Porque ela sabia que também José era o pai da castidade. José também havia feito um voto de ser somente Deus. E eles haviam conversado, eles haviam já... São José sabia desse voto de virgindade de Nossa Senhora, e Nossa Senhora também sabia do voto de virgindade de Josefina. Ele também queria permanecer virgem. Imagine então uma surpresa de São José. Não é possível que ela esteja grávida, a não ser que ela tenha sido violentada. Mas ela não disse nada. Como então eu vou acusá-la diante dos homens? E a lei dizia que uma virgem que se tornava grávida, que adulterava, uma mulher que adulterava, deveria ser apedrejada. Se eu a acusar, ela será apedrejada, mas eu tenho certeza, eu conheço a Maria. Eu tenho certeza que ela não pecou. Pode ter sido violentada, mas pecar ela não pecou. Mas ela não disse nada sobre violência alguma, e São José, naquele conflito, ele decidiu: eu vou rejeitá-la secretamente. Assim eu vou tomar o nome de Nico. Porque os homens vão falar: o José engravidou a menina e foi embora e abandonou ela sozinha. Eu vou tomar o nome de Nico. Mas eu prefiro tomar o nome de Nico do que cometer uma injustiça. Olha a santidade de São José. E dormindo em sonhos, com esse coração atribulado, o anjo fala com José em sonhos e diz: José, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa, pois o que nela se operou é fruto e obra do Espírito Santo. E São José, obediente à voz do anjo que lhe falava em sonho, São José então recebe a Santíssima Virgem como sua esposa em sua casa. Nesse evangelho de hoje, nesse dia do patriarca São José, eu quero te convidar a obedecer à voz de Deus que te fala. Muitas vezes é difícil obedecer a Deus. Muitas vezes é difícil renunciar aos nossos planos, aos nossos sonhos e acreditar e confiar e nos entregar a Deus. Confia no Senhor. Quando tudo aparecer que não tem jeito, quando aparecer diante de você uma situação que parece que não tem solução, como era a situação de São José, e você não entender o que Deus tem planejado para você, confia no Senhor. Nesse dia de São José, eu quero encerrar essa meditação com essa palavra. São José foi um homem que sempre ouviu, obedeceu e confiou no Senhor. Que São José rogue por nós e nos ensine a confiar em Jesus. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.